Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Hoje é terça-feira, 15 horas, hora da gravação desse programa. E faz 1h30, mais ou menos, que em Joinville deu uma tromba d'água novamente. Cidade cheia de água, ruas fechadas, ônibus circulando, fazendo ondas que entram nas lojas. É aquele drama que a gente conhece há muito tempo em Joinville. Pouco se fez para minimizar esse impacto dessas cheias e enchentes, e vocês sabem que a engenharia em Joinville, a longa data, tem errado. Nós já tivemos engenheiros mais competentes em Joinville. Quando foi construído o prédio do Banco Inco, estava lá em cima. Olhem lá a loja que tem lá, a escada que tem para chegar no prédio do Banco Inco na Rua do Príncipe. E assim outras lojas e outras edificações foram construídas em Joinville com um nível bem mais alto para enfrentar essas nossas trombas d'água, que agora, com as mudanças do clima, elas vão mudar bastante, elas vão se engrossar. Vai chover num tempo bem mais curto, a mesma quantidade de água que chovia antes. Antes levava-se um dia para chover 50 milímetros. Hoje nós temos registros em Santa Catarina e Joinville de precipitações, dependendo da região. Precipitação pluviométrica pode chegar a 70, 80, 100, 120, 130 milímetros em algumas horas somente. E isso significa transtorno, imobilidade nas ruas, prejuízos, deslizamentos, carros com problemas, perda de capital, perda de patrimônio, tudo porque houve um planejamento de compadres, houve assim uma ocupação de várzeas que não poderiam ter sido aterradas. Nós aterramos piscinões em Joinville que recebiam água dessas chuvas fortes, armazenavam essa água durante um certo tempo e lentamente elas soltavam novamente a água, não causando enchentes tão violentas, furiosas como nós temos hoje. Vocês sabem que sempre foi costume no Brasil licitar obras pelo menor preço. Quando você licita uma ponte, você licita também pelo menor preço. Não interessa a qualidade, não interessa, é preço só. E vocês sabem que é super preço. Mas mesmo assim, pelo menor preço, que é gigantesco, 3, 4 vezes maior do que a iniciativa privada faz a mesma obra, você, no caso de uma ponte, você projeta a ponte num vão muito menor do que deveria ser. Então, nós não tivemos há muitos anos, e a engenharia não teve essa cadeira na escola, que é a hidrologia, o estudo das águas, das precipitações. Então, quando você vai fazer uma ponte, o engenheiro, se não tiver a cadeira de hidrogeologia ou hidráulica, ele vai fazer um projeto subdimensionado. Eu dou um exemplo para vocês aqui em Joinville. Aquela ponte ali, pertinho da Fabril Lepper, aquela ponte azul, ela tem 28 metros de vão e o espaço entre o rio e a ponte é significativo. Dá alguns metros, dá 2,5 metros. Agora vamos descer um pouco o rio, vamos passar na frente da prefeitura, na frente da barca Colom, que é uma outra agressão que foi feita contra o rio Cachoeira. Nós vamos encontrar uma ponte de 14 metros. Vocês já entenderam isso? Como é que a água que vem vindo solta lá de cima, da Zona Norte, mais a água que vem do Matias,
ela chega na ponte na frente do tênis clube, ela represa. Não passa. A ponte, além de ter um vão de 14 metros, essa ponte, ela tem tubulações, tem uma série de entraves, e é o espelho d'água. Com a ponte, não dá 1 metro. Vejam só o estrangulamento de 70% em relação à ponte ali da Princesa Isabel. Isso aqui é engenharia, fajuta. Isso aqui é licitação pelo menor preço. Tudo gambiarra, tudo para enganar o contribuinte. E vocês sabem também que as cheias, as enchentes do centro de Joinville, elas decorrem há muitos anos, da década 50, daquele prédio verde, que hoje é verde, todo chamuscado, todo remendado, que esteve inclusive embargado, que estava ruindo, a estrutura estava comprometida. Então esse prédio foi construído dentro do rio. Por esse motivo que a ponte só tem 14 metros. Entenderam? Passem lá, prestem atenção. Olha, a gente vê na internet tanta gente dando palpite, dando opinião, fazendo comentários, fazendo críticas, mas muitas vezes são críticas infundadas. Jogam a culpa nesse último prefeito que está aí. Não. Ele até tem uma obra interessante pela frente. Ele podia ter demolido o prédio que está dentro do rio, quando ele foi embargado por instabilidade estrutural, por uma engenharia fajuta também. Aquele prédio, se eu não me engano, pertenceu ao Instituto IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões do Transporte Rodoviário e Ferroviário, IAPTEC. Então foi construído assim, chapa branca, dentro do rio, área de preservação permanente. Vocês já imaginaram como é que isso passou na análise de projetos da prefeitura? Hein? Como é que é isso? Não dá para entender, né? Vocês peguem, por exemplo, fotos aéreas do Google Earth, entre no Google Earth e peça Joinville Tênis Clube. Aí aparece a ponte dos 14 metros. Aí vocês puxam a imagem um pouco mais próxima e cheguem na Rua Princesa Isabel, na Ponte Azul. Olha o tamanho da ponte. E voltem novamente para a ponte dos 14 metros. E no lado dela está aquele pacotaço, aquele monstro desagradável posado dentro do rio. Ele toma metade do rio, mais a área de preservação permanente, que era mata ciliar. Gente, isso aí não é engenharia, isso é picaretagem, isso é crime contra o povo. Depois, com a construção da Beira-Rio, o que aconteceu? Isso foi no primeiro governo do Freita. E fizeram uma represa, subiram com a Beira-Rio, elevaram o nível da rua, o grade da rua, para evitar a enchente, e fizeram uma represa. Então aquela água que vem da Zona Norte, pelo Rio Cachoeira, mais outros afluentes, e mais o Matias, que está estrangulado, que não passa mais dentro da cidade, ele já vem por cima da Rua 9 de Março, qualquer chuvinha já vem por ali. Aí quando ele chega naquele prédio ali, na ponte de 14 metros, represa tudo. Aí enche de água no terminal, a Rua Itajaí, a Rua Jerônimo Coelho, a Rua do Príncipe, a Rua 9 de Março, a Rua 15, enche de água tudo aquilo lá. Por quê? Tem uma represa lá na frente do tênis, que tem uma saída só de 14 metros, e a engenharia de liberação de obras, de alvarás de construção, não faz o cálculo, não sabe fazer o cálculo, não pedem do contribuinte um estudo de bacia, se comporta ou não aquele vão daquela ponte. Não, eles fazem uma licitação, lançam a licitação e tchau.
Então, com isso, gente, nós estamos convivendo em Joinville há muitos anos. E tem outros problemas ligados à chuva. Joinville sempre foi e vai ser daqui para frente uma cidade que vai chover muito. Vai chover muita água, vai se precipitar muito dilúvio em poucos minutos, como aconteceu hoje, quinta-feira, às 14 horas, 13 horas, 13h30, 13h30, uma chuva torrencial. As calhas não venceram a quantidade de água. Outro equívoco da engenharia, calhas subdimensionadas. Então vocês sabem que as mudanças climáticas, elas estão sendo anunciadas desde a década de 70. Pouca gente se apercebeu, pouca gente acredita nisso. E agora nós estamos vendo os impactos da mudança do clima pelo aumento do CO2 na atmosfera e outros gases. É um tema que nós aqui no programa já levantamos diversas vezes. Infelizmente, a gente não tem diálogo com o telespectador não nos questiona, não critica o programa, não colabora em juntar mais informações. Infelizmente é isso. É uma apatia para tudo no Brasil. Nada anda, nada funciona mais. O desânimo é total. Total. Também licitação pelo menor preço, está aí a chuva. Mas nós vamos ficando nesse primeiro bloco por aqui e vamos retornar com vocês com mais algumas informações, mais algumas considerações da engenharia da natureza. A natureza não perdoa, não. Nós vamos falar daqui a pouco na ocupação das encostas, das áreas de risco para eleger vereador, para eleger prefeito. Trocaram votos com áreas de risco, daí agora todos os contribuintes têm que pagar a conta. Aquele cara se elegeu, já se aposentou, já tem filho de engenheiro trabalhando para a prefeitura. Licitação dos amigos. Mas aguarde aí que eu já retorno no segundo bloco. Olá, telespectadores, estamos voltando neste segundo bloco do programa Ecologia em Ação, com um tema que é uma chatice em Joinville. Enchentes, alagamentos, lojas cheias de água, Rua 9 de Março cheia de água, passa lá aqueles ônibus correndo, aquela onda, o tsunami entra dentro das lojas, molha toda a mercadoria que está na prateleira, não se constrói mais móveis com madeira boa, de emboia, de cedro, de maçaranduba, é tudo aglomerado. Bateu água, aquilo estufa tudo, perde-se o móvel, cobre-se com lâminas bonitinhas, tudo enganação. A engenharia da marcenaria também pega pesado com o comprador. Não aguenta uma enchente esses móveis aí. Ainda mais móveis de série, vendidos em magazines aí. São móveis para uma enchente, para uma chuva. E você vai pagando barato. Paga em prestação, baratinho. Não, o barato sai caro. Você vai ter que comprar muitas vezes o mesmo móvel. E como você construiu em zona de alagamento, a prefeitura te deu alvará para você construir ali, como você construiu a margem do rio, onde tem a pluma da enchente, no fundo de vale, nós tínhamos uma lei em Joinville, fundo de vale. Foi um engenheiro que se debruçou sobre esse tema, estudou profundamente esse tema do fundo de vale e limitou a volúpia do lucro das imobiliárias, que ficaram assim restringidas, compraram lotes no fundo de vale para vender, para construir prédio, e aí ficaram imobiliárias. Pegaram esse engenheiro e colocaram no purgatório. Puseram de castigo.
Era um engenheiro da prefeitura. A lei existe, mas eu acho que já queimaram na fogueira da Inquisição. É tudo assim, interesses econômicos só. Não se pensa em qualidade de vida. Hoje, os professores, nós nas escolas, estamos ensinando o que é qualidade de vida. O que é mais importante, saúde ou um carro importado? Ei, o que é? Um câncer? É barra pesada. Muita gente está morrendo de câncer. Por quê? É qualidade de vida ruim, comida industrial. Não se privilegia a natureza. Então, constrói-se em fundo de vale, aí vem a tromba d'água, a enchente rápida entra na casa, não dá tempo nem de subir a geladeira, o motor continua funcionando com água e queima. Aí vão jogar a culpa no prefeito. Não analisam quais foram os prefeitos que autorizaram aquelas construções. Quais foram os engenheiros que assinaram aquelas autorizações? Quais foram os engenheiros que assinaram uma anotação de responsabilidade técnica, sabendo que era região de pluma de enchente e autorizaram a construção? É tudo uma sacanagem. Prestem atenção. Isso sai caro. Às vezes se compra um lote barato, mas esse lote é barato por quê? Porque ali é zona de enchente. Construíram dentro do rio, fecharam o rio. E a água não tem por onde passar, ela vai por cima de tudo, ela vai alagando. Todo mundo é prejudicado, porque teve lá um candidato que disse, não, vocês podem construir aqui nessa área de encosta do rio, do Morro do Boa Vista, aqui no Iririú, não tem problema. Ah, não tem problema. Desmataram, construíram casa, agora estão rolando as casas para baixo e cada vez que chove, todo o saibro que a prefeitura pôs de manhã, na trovoada da tarde, esse saibro vai e cai lá na Albano Schmidt. Lá nas ruas de alto movimento é lançado todo aquele barro que desce das ruas perpendiculares no Morro do Boa Vista. Área de risco. Troca de voto. Depois que me elegeu, eu vou dar um jeito de legalizar esses terrenos. Não legaliza, não. Hoje, o Ministério Público, se ele é acionado por uma denúncia bem fundamentada, com todas as provas, o criminoso vai pagar a conta. Acontece. Só que tem pouca gente que sabe fazer uma denúncia bem fundamentada, tecnicamente perfeita, colocando no colo do Ministério Público, dos procuradores e das procuradoras. Tem muitas procuradoras competentes hoje. As mulheres estão dando um show no Ministério Público e na Justiça. Estão dando um show. São muito corretas. Então, a situação mudou. Prestem muita atenção quando você vai pedir um alvará de construção para ver se aquele terreno não sofre alagamento, para ver se aquele terreno não teve supressão de vegetação de preservação permanente, se não foi uma mata ciliar, se você não está dentro dos 30 metros do rio, da mata ciliar, se você não está dentro do fundo de vale, se você não está numa encosta, onde vai haver deslizamentos. Quantos morros em Joinville fizeram um loteamento em escadinha? Conhece isso, né? Vocês conhecem? Morro e escadinha. Então, as loteadoras eram assim antigamente. Hoje não. Hoje elas têm leis para respeitar. Mas eu queria voltar ao tema das mudanças do clima, porque agora nós vamos ter que pensar duas vezes quando comprar um apartamento. Eu vou sair da casa e vou para o apartamento. Tem gente que compra um apartamento sem analisar se esse apartamento tem paredes voltadas para o oeste, onde o sol se põe, às tardes de verão. A parede chega a ficar com 60 graus. E é quarto de dormir. Aí o cara põe o ar-condicionado e o ar-condicionado não vence o calor da parede, que vai só esfriar às 6 horas da manhã.
Isso tem que ser considerado na compra de um apartamento de 300 mil. Será que tem tratamento térmico essa parede pelas mudanças do clima, que vai ficar cada vez mais quente? Será que a casa que eu estou projetando, ela tem as calhas na dimensão certa, pelo volume que vai cair em poucas horas em Joinville? Será que no meu terreno eu tenho uma área de infiltração da água? Será que na cidade de Joinville nós vamos precisar construir piscinões para acumular água para que não dê enchente em determinados bairros? Esses banhadões foram aterrados, foram terraplanados. Não funcionam mais como área de captação de água. Pouca gente entendeu que eram as várzeas. O Jardim Paraíso foi construído dentro de uma várzea. Eu fui consultado uma vez por uma empresa que queria fazer um loteamento naquela área. Eu disse, não, ali sempre vai dar enchente. A não ser que suba o lote 2,5 metros. Olha o drama dessas pessoas, dessa gente pobre. Então, a questão é muito complicada. Hoje você tem pouco dinheiro e você tem que cuidar aonde você vai investir. Uma casa não é como um carro. Você compra um carro, não gostou, compra outro. Uma casa, você paga uma fortuna. E é para sempre. Você vai morar naquela casa talvez 40, 50, 60 anos. Eu já moro numa casa no Floresta há 45 anos. Casa de madeira, em parte de madeira. Cupim come solto, mas é qualidade de vida que eu tenho naquela casa. Todas as minhas paredes têm isopor, um sanduíche de isopor. Ela não esquenta no verão e não esfria no inverno. Todos os forros são de isopor. Certo, material altamente combustível. Perigo. Mas existem materiais hoje que são antifogo. As calhas têm que ter uma nova dimensão. Você tem que estar o tempo todo fazendo manutenção das calhas, porque as folhas que caem das árvores, às vezes são folhas que vêm de longe, da tua vizinhança, e você não se apercebe, só vai ver o drama quando der um temporal, como deu nesta quinta-feira, às 14 horas em Joinville. Consultem sempre um engenheiro que é ligado às questões climáticas, um engenheiro que não precisa ser civil. Quando se for construir, consulta um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental, até um biólogo, para ver se aquela tua região não vai sofrer com impactos próximos, futuros, imediatos. Você construiu a tua casa, de repente, nos dois lados, sobem 2 prédios. Aí você perdeu qualidade de vida. O sol não mais atinge a tua casa, o teu quintal, as tuas verduras. Isso é perda de qualidade de vida e muito pouca gente se sensibiliza e analisa esses fatos ao comprar um apartamento, ao alugar uma casa, ao construir uma casa, aonde construir. A minha casa está na cota 35, quase na 40. Eu estou no topo do morro. Chove e as águas correm para os lados. Não tem enchente. Não recebo água de vizinho. Não tenho muro para cair. Está tudo solidificado. Tudo dentro de uma engenharia do bom senso. Então não adianta, o engenheiro, ele faz o projeto, ele não considera essas coisas, não considera enchente, vento forte, árvores grandes que podem tombar em cima da tua casa, não tem área de infiltração da água na tua casa, você não tem coleta de água da chuva, você não tem paredes do lado oeste isoladas para teu quarto de dormir não ficar um forninho a noite inteira,
e você gastando energia elétrica para resfriar o teu dormitório. Isto você tem que pensar muito bem, que tipo de vida você vai dar para os teus filhos, isso é qualidade de vida. Então o programa vai encerrando com essa discussão, com esse bate-papo ligado às mudanças do clima, que poucos acreditam, mas está acontecendo. E nós vamos voltar com esse tema mais vezes, porque as doenças que estão voltando para o Brasil são em decorrência do aumento da temperatura da atmosfera. Até o próximo programa Ecologia em Ação.